Salve, povo! Então, falar sobre a aula de hoje e sobre o que aconteceu hoje, tá? Então, quinta-feira a gente falou sobre absorção, acumulação, e hoje foi assim muito da hora o que aconteceu, porque a gente falou na quinta e hoje realmente o preço fez isso tudo. Primeiro teve a absorção, depois teve a acumulação e deu pra gente identificar bem, visualizar bem o que estava acontecendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, hoje o que aconteceu? O preço abriu aqui na média de 200, né? Testou aqui a média de 200, ficou abaixo dela, testou aqui FIBO de 61. Aí depois ele subiu ali uma tendência lindona, subiu 1.700 pontos e foi da hora. Aí a gente até fez uma compra aqui, né, no teste da média de 200, compramos, aí pegamos aqui a subida. Aí então o preço me tirou na proteção e o que eu falei? Vou vender de novo na média de 200. Eu imaginei que o preço ia corrigir na média de 200 e ia lá buscar a FIBO de 78. E ele fez o quê? Me zoou e desceu direto. Aí tá, levei esse stop aqui, paciência, acontece. Só que o que eu fiquei observando aqui durante essa queda? Eu tava olhando aqui que a gente tinha a JP, a Guide, UBS, Genial, super compradas e a Ideal virando a mão toda hora. E o mercado tava caindo e quem tava agredindo o mercado eram as sardinhas, eram as corretoras pessoa física. Falei, opa, se pessoa física tá agredindo o mercado na venda, vamos ver quem está absorvendo essas ordens. Aí eu ia lá no Times in Trades, lá nos negócios agrupados, clicava lá na quantidade lá de contratos para ver quem estava absorvendo aquelas ordens. E quando eu abria aqueles contratos, aqueles lotes, eu percebia que tinha absorção de player institucional. Quem estava absorvendo, comprando de forma passiva a agressão das pessoas físicas, era a UBS, a JP, a Guide, a Genial estava absorvendo muito as vendas. Então, assim, eu tinha agressão de player, né? E eu tinha agressão de player, não, agressão de sardinha, e eu tinha player absorvendo, que é a primeira indicação de que nós temos aí uma absorção. Por quê? O que acontece? Foi exatamente o que passou pela minha cabeça. O preço está fazendo uma pequena correção, vou comprar para subir e pegar, né, a continuação do movimento. Só que nessa hora que as sardinhas começam a comprar, pensando que o preço vai subir, os players eles descarregam só um pouquinho, só para dar um movimento leve no mercado e continuar para o mercado continuar caindo. Nessa hora, as pessoas físicas que não têm potencial financeiro para segurar grandes stops acabam executando as suas compras. E como que você vai, se você está comprado, você vai colocar um stop, o seu stop é venda. Automaticamente você está agredindo o mercado com venda. E os players vão aproveitando essas vendas, esses stops, para absorver esses contratos e ir acumulando compra durante a descida. E outro detalhe que também é observado durante a absorção é que lá no Volume Price, o número de contratos, o volume de contratos que está sendo executado em cada faixa de preço não é um volume muito grande. Ele fica ali em torno de... Hoje ele estava em torno de 40 mil contratos, mais ou menos, em cada faixa de preço.
Não era um número muito baixo, mas também não era aquele, tipo, uau, extraordinário, né? Aí, quando eu vi tudo isso, eu pensei, bom, pode ser que esteja acontecendo uma acumulação. Então, depois da acumulação, pode ser que esteja acontecendo uma absorção. Depois da absorção, a gente tem a acumulação. Qual é a principal característica da acumulação? É que ela ocorre dentro de uma lateralização. Aí eu fiquei esperando, falei, bom, vamos esperar o mercado ficar lateral e ver o que acontece. Aí o mercado ficou lateral. Ficou lateral e o pessoal girando o contrato aqui, a Ideal virando a mão toda hora. O BS também começou a girar contrato. Aí a gente percebe que eles estão girando o contrato, só que eles não estão agredindo o mercado com muita ênfase, assim. Eles não querem fazer o mercado andar. Eles querem terminar de absorver os stops. Então, eles ficam aqui girando o contrato só para ver se tem mais gente, mais venda para eles comprarem. E eles ficam aqui fazendo esse movimento aqui. Aí, o que acontece? As pessoas que acreditam que o preço, que isso aqui é só um pullback, né? Um descanso para o preço continuar aqui o movimento de queda, acaba vendendo. Aí, se eles vendem, acaba levando stop, e o stop da venda é a compra, aí são mais compra para os players institucionais absorverem. Então, isso aqui é só uma jogada deles. Eles estão só acumulando mais e mais e mais contratos de compra. Aí tá. Outra característica da acumulação é que o volume de contratos que são executados em cada faixa de preço, eles aumentam muito. E nessa hora aqui, a quantidade de contrato em cada faixa de preço lá no Volume Price estava em torno de 90 mil. Ou seja, mais que o dobro aqui da absorção. Eu falei, vai romper, certeza que isso é uma acumulação e vai para cima. O duro é a gente saber quando que vai, né? Mas ele foi. Rompeu aqui. Rompeu média de 200 também. E foi, né? Aí depois ficou testando aqui a média de 200. Testou aqui uma vez. Testou aqui a segunda. A terceira. E sempre fazendo fundos mais altos, né? Então, ele rompeu aqui a nossa lateralização, confirmando que isso aqui era uma acumulação e o preço voltou a subir ali. Nesse momento que o preço volta a subir, a gente percebe que começa a entrar agressão de player. Aí os players institucionais começam a agredir o mercado para jogar o mercado para cima, para conseguir vender os contratos de compra deles com preços cada vez mais altos, né? Da mesma forma que eles foram absorvendo lá atrás os contratos com preços cada vez mais baratos, aqui eles vão jogar para cima para eles poderem vender aqueles mesmos contratos que eles já compraram baratos cada vez mais caros, tá? Então, fica ligado nessas características da acumulação que são bem legais, bem importantes e fazem toda a diferença. Você saber que é isso que está rolando. Lógico, pode ser que a gente leve um migué nisso daqui, pode ser, mas, via de regra, essas são as configurações para absorção, acumulação e daí aqui a distribuição, que daí é quando eles executam os contratos que eles acumularam. Outra coisa que eu queria falar para vocês. O que acontece? Hoje a gente fez uma compra, eu falei que eu ia comprar aqui na região do 900, tá? Por que eu ia comprar aqui no 900?
porque ele já tinha rompido, eu tinha gente agredindo o mercado, eu tinha aqui embaixo, deixa eu ver aqui, opa, deixa eu só ter certeza aqui de qual volume que é esse aqui mesmo. Eu tinha aqui, ó, vou ter que apagar esse aqui. Eu tinha volume crescente, já tinha rompido média de 200, tinha rompido VWAP, tinha player defendendo, tinha saído da região de acumulação e sexta-feira, e hoje aconteceu também, de eu ficar no ponto. Eu esperar o pullback e eu ficar no ponto. Falei, não vou ficar, vou entrar no 900. Se for de uma vez, eu tô dentro do movimento. Se não, eu vou comprar mais aqui na VWAP. E se voltar mais, eu compro mais aqui na média de 200. Ok. Então, para deixar claro, eu faço isso, né? Porque se o mercado me deixar no ponto, eu já tô dentro do movimento. Se você tem essa possibilidade, se você trabalha com mais contratos e tem essa possibilidade de dividir a sua mão, você pode dividir ela, tá? E para fazer isso aqui. Se você não tem essa possibilidade, esquece isso. Se você trabalha com um contrato, obrigatoriamente, via de regra, indiscutível e negociável, você vai esperar um pullback na média de 200. Porque você não tem como trabalhar o seu preço, você não tem opção. Você tem que esperar a entrada mais segura. Então, você vai entrar na média de 200, tá? E vai colocar aí um stop de 100, 150 pontos. Olha aqui, ó, 130 pontos mais ou menos. 150 pontos e pronto. É isso, pullback na média de 200. Lógico, nessa configuração aqui, você vai ver qual que vai estar na frente. Se for o contrário, se a de 200 estiver acima da VWAP, é diferente. O pullback vai ser na VWAP. Porque essas duas aqui são regiões de suporte e resistência. Então, você vai esperar, se você trabalha com um contrato, você vai esperar o pullback na média de 200, tá? Se você trabalha com 2 contratos, você pode entrar na VWAP, nessa configuração aqui. Então, você vai pegar e vai dividir a sua mão. Você vai entrar com um contrato na VWAP e você vai entrar com mais um contrato se ele voltar na média de 200. Se ele for, você está dentro do movimento e quando ele andar, a gente alavanca, faz médio para frente para alavancar o ganho, tá? Se não sabe fazer médio para frente, me fala que a gente faz junto. Então, assim, 2 contratos, você vai entrar com um na VWAP para você garantir que você vai ficar no movimento, se você não quiser esperar, e vai entrar com mais um na média de 200. Ele vai te puxar para metade do caminho, aí você consegue fazer aí gerenciar a tua operação. Se você tem uma mão maior, aí você pode fazer o que eu fiz hoje. Então, como que eu fiz isso? Como que eu trabalhei isso aqui? Todo mundo sabe que eu não trabalho alavancado, né? Eu não trabalho com uma mão muito grande, porque o meu operacional, eu vou sempre buscar muitos pontos. Então, o meu ganho, vai ser sempre no final da operação. Só que como eu fiquei no ponto sexta-feira várias vezes e hoje também, então eu falei, bom, quando acontece esse tipo de coisa, eu vou escalonar a minha mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um contrato. Eu vou entrar com um contrato aqui. Se ele me voltar aqui se ele voltar aqui na VWAP, eu vou entrar com mais um contrato. Aí aqui eu vou estar com 2 contratos, certo? Aí se ele me voltar aqui na média de 200, eu vou entrar com mais 2 contratos. Então eu vou estar com 4 contratos
e ele vai me puxar aqui na metade do caminho, tá? Esse tipo de operação aqui, eu vou sempre fazer isso, eu vou sempre dividir os meus contratos. Então, eu vou entrar com 1, aí eu vou entrar com 2, aí eu vou entrar com 4 e vou ficar com 4 contratos. O máximo que eu trabalho são 6 contratos. Então, eu ainda tenho sobra para entrar. E assim, na primeira oportunidade, eu vou já descarregar 2 contratos. Aí, quando eu tiver mais uma oportunidade, eu já vou descarregar mais um, para eu ter margem para girar contratos, para ir melhorando a minha posição. Se você consegue fazer isso, fica mais fácil para você salvar uma operação, para você diminuir um stop. Eu não estou incentivando ninguém a fazer médio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só que você trabalhar a tua operação, gerenciar ela, lógico, dentro do teu gerenciamento de risco, dentro da tua margem de contratos, vai te ajudar a ter uma assertividade maior, tá? Então, quando eu falar, pessoal, eu vou entrar aqui porque eu vou dividir a minha mão. É isso aqui que eu tô fazendo, tá? Eu vou sempre dividir dessa forma. Eu vou entrar na região que não é seguro com um contrato. Se voltar na VWAP, eu compro mais um, nesse caso aqui. E se ele voltar no meu outro suporte, que é a média de 200, eu vou comprar mais 2, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho um exemplo aqui para mostrar. Opa, vamos achar aqui. Aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse feito uma venda aqui assim. Acreditei que o movimento ia, vendi aqui assim. Falei lá, pessoal, vou dividir a minha mão, tô com medo do movimento ir sem mim. Então, eu vou vender um contrato aqui. Aí, eu vou esperar um pullback na média de 200, né? Se ele for aqui na média de 200, eu vou comprar, eu vou vender mais 2, vendi um aqui, vou vender mais 2 aqui no meu suporte, na minha resistência, né? No caso, aqui ela virou uma resistência. E se continuar subindo, eu vou fazer mais uma venda aqui na VWAP. Aí, na primeira oportunidade, eu já vou diminuir a minha mão e vou pegar aqui a descida, tá? Então, só para exemplificar. Qualquer dúvida, pessoal, só me chamar, tá? Falar comigo sobre isso. E se você tem aí, trabalha aí com mais de um contrato e tiver aí em dúvida de como fazer isso, do que fazer, do que esperar, me chama e a gente troca uma ideia, beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite, tamo junto, é nóis.